E você que ama idioma? Recebemos muitos comentários aqui no canal sobre a língua russa e por isso nosso vídeo de hoje vai abordar esse tema. Se você ouviu falar muito sobre a Rússia recentemente, pode ter sido por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse momento da história da humanidade também nos deixa muito tristes e preocupados. Mas há muito mais para se falar sobre esse país, sua cultura e principalmente sobre seu idioma. Atualmente, por exemplo, o russo é o 8º idioma mais falado do mundo, segundo o site Ethnologue. Bom, e antes de falar sobre a língua russa propriamente dita em si, não dá para falar dos russos e não mencionar as suas danças culturais. Não se pode imaginar uma única festa russa alegre sem canto e danças enérgicas. Estilos de ciranda, bater de palmas e o uso de lenços são características desse povo. Mas vamos falar um pouco mais sobre as danças russas em outro vídeo, tá bom? A viagem pela Rússia também dá aquele friozinho. Os invernos são de frio intensos e longos. Por ter grande parte do país em altitudes elevadas, a temperatura pode chegar facilmente a menos 30 graus Celsius. A título de exemplo, temos essa cidade aqui, olha. Ela fica no leste da Sibéria, uma das cidades mais frias da Rússia e do mundo. No inverno, a média de temperatura é de apenas, veja só, menos 45 graus. Isso mesmo, você não entendeu errado. E na década de 1930, a cidade registrou o recorde de menos 67,7 graus. Que frio, hein? Para mostrar como a região é realmente fria, os moradores têm um hábito a mostrar aos corajosos visitantes. Eles fervem água na panela e jogam o líquido no ar do lado de fora da casa, causando a transformação imediata da água em uma nuvem gelada. Uau! Visitar essa cidade é literalmente entrar numa fria. Mas você já teve a curiosidade em saber como se deu a origem da língua russa? Se não sabe, aperte os cintos e viaje com a gente na Origem da Língua Russa. O russo é uma língua eslava falada como língua materna na Rússia e em diversos outros países que formavam as repúblicas constituintes da antiga União Soviética. Mas vamos aprofundar e cavar mais tesouros dessa língua incrível e que muitos apaixonados por idiomas sonham em aprender. De acordo com registros históricos, em determinado momento da história houve a unificação política dos feudos que habitavam a região onde hoje se localiza Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. E nesse cenário foi fundada a Rússia de Kiev, que possuía o eslavônico como língua comercial e literária. Naquela época, essa região era considerada o ramo oriental dos eslavos e seus habitantes usavam um grupo de dialetos bem parecidos entre eles. É neste momento da história que se inicia a origem da língua russa. Pouco tempo depois, o cristianismo foi introduzido na Rússia de Kiev e o alfabeto cirílico começou a ser usado. Peraí, alfabeto o quê? Isso mesmo, o alfabeto russo é chamado cirílico, mas vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo. O eslavônico eclesiástico foi desenvolvido e estabelecido como língua litúrgica e oficial. Mas como o grego bizantino era muito utilizado para comércio e principalmente para estudos, alguns termos, palavras e derivações foram inseridos no eslavônico eclesiástico. Assim, o idioma foi modificado significativamente. Quando a Rússia se separou de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, os dialetos usados começaram a se diferenciar. E a partir desse momento, apareceram duas vertentes principais: ruteno, onde atualmente fica a Bielorrússia e a Ucrânia, e o russo medieval, no território russo europeu atual, que era basicamente uma mistura de eslavônico eclesiástico e dos dialetos locais, ou seja, o novo eslavônico eclesiástico.
Entre os séculos 9 e 11, a língua russa antiga se tornou o meio de comunicação de algumas tribos de nacionalidades bálticas, fino-úgricas, turcas e iranianas. Dos séculos 14 a 16, a variante literária da língua dos eslavos orientais era também a língua do Estado e da Igreja Ortodoxa, no Grão-Ducado da Lituânia e no Ducado da Moldávia. Só para a gente não ficar perdido aqui, Grão-Ducado é um país cujo governo está nas mãos de um grão-duque. E grão-duque? Grão-duque é o título dado a alguns príncipes soberanos, principalmente da família imperial da Rússia e da Áustria. Quando aconteceu a fragmentação feudal, aconteceu também a fragmentação do dialeto eslavo. Aos poucos, a língua russa antiga se desintegrou totalmente, e aí se formaram 3 novas famílias etnolinguísticas: os russos no Nordeste, os ucranianos no Sul e os bielorrussos no Oeste. Nascem assim os idiomas eslavos orientais: russo, ucraniano e bielorrusso. E se quiser saber mais sobre a origem do idioma ucraniano e da língua bielorrussa, ative o sininho para não perder nossa viagem por esses idiomas. O ápice do idioma russo atual foi com o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, a língua passou a ser usada como idioma oficial para as políticas, a educação e as transações econômicas em todos os países da antiga União Soviética. Atualmente, o idioma russo é um dos mais importantes em todo o mundo e é falado por mais de 250 milhões de pessoas no planeta. Achou pouco? Mas a história da língua russa é longa e o idioma sofreu inúmeras mudanças ao longo dos séculos. Nesse vídeo, buscamos um pouco dessa história para vocês. A Rússia possui história e cultura riquíssimas, da literatura às artes. A cultura russa é cheia de nuances e traz um rico repertório. O fascínio pela cultura russa desperta também o interesse por sua língua. Diferente das línguas latino-romanas em geral, o que chama a atenção no idioma é sua sonoridade e seu alfabeto. Essa viagem foi realmente inspiradora, fala a verdade, não foi? Então pega papel, pega caneta e começa a estudar um pouco mais sobre essa língua. E não deixa de acompanhar os próximos vídeos, porque a nossa busca pelo tesouro da Rússia ainda não acabou. E lembre-se, para mais conteúdos como esse, é só se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar a viajar pelas línguas com a gente.